Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, seguidor, seguidora das mídias sociais, ouvintes da Rádio Escala FM que estão nos acompanhando pelo Facebook também. Um grande abraço a todos vocês, graça, saúde e paz seja sobre a sua vida onde quer que você esteja e vá. Eu sou o pastor Donizete Silva, este é o Conexão Esperança de número 236, hoje ao vivo apenas pelo Facebook. Nós teremos o programa gravado na Rádio Escala mais tarde. Nós estamos então nesse Dia Internacional da Mulher, chegando para conversar com todos vocês, para a gente dialogar um pouquinho, e vai ser com certeza um tema bastante importante: mulher, igualdade, reconhecimento e respeito. Portanto, hoje nós vamos trabalhar um período mais curto, possibilitando esse diálogo com todos e todas que nos acompanham. Eu vejo aqui o Cristiano Bruno, João Ricardo de Jundiaí acompanhando aqui. Você pode interagir conosco, deixar aí a sua saudação para todas as mulheres nesse dia especial que Deus concede-nos a oportunidade de dialogarmos e batermos um papo acerca desse tema. Vamos começar então. Em termos populacionais, as mulheres são, no Brasil, 51,48% da população brasileira. Juridicamente, elas podem votar, chefiar famílias, trabalhar em diversos campos, concorrer a cargos públicos, comandar empresas e governar a nação também. Mas, na prática, é bem diferente. A desigualdade de gênero permeia todos os campos da nossa sociedade brasileira. No ranking do Fórum Econômico Mundial, que analisa a igualdade entre homens e mulheres em 144 países, para que você tenha uma ideia, o Brasil caiu 11 posições em 2017. Recuperou 5 posições em 2018, mas ainda está na 95ª posição. A realidade das mulheres brasileiras já foi pior do que isso, mas ainda é triste. Têm menor remuneração, sofrem mais assédio, são mais sujeitas ao desemprego e estão subrepresentadas na política. Quando vozes corajosas, como a de Marielle Franco, ameaçam abalar as estruturas de poder, são mortas e silenciadas. O feminicídio é tão frequente que o Brasil é o 5º país com maior taxa de assassinato de pessoas devido à sua condição de serem mulheres, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. O dia 8 de março, hoje, é, portanto, um momento de reflexão e referência no Brasil e no mundo na luta pelos avanços, nas conquistas e resistência à retirada dos direitos das mulheres, numa sociedade demarcada ainda, infelizmente, pelo patriarcado e machismo. Dada essa data significativa que nos permite o debate e a consciência sobre o papel da mulher, antes secundário, mas que vem mudando ao longo dos anos. Uma história de lutas tem proporcionado à mulher conquista de espaços importantes nas estruturas sociais, sendo coisa do passado a sua limitação ao importante, porém invisível, espaço privado do lar. As mulheres têm assumido postos de trabalho, cargos importantes em empresas e estruturas hierárquicas estratégicas menos submissas também. Todavia, as lutas com maior expressão têm sido a busca da igualdade,
de reconhecimento e de respeito às diferenças naturais entre homens e mulheres. É uma luta por identidade para inserir história das mulheres na sociedade, para que lhes sejam devolvidas e nunca mais subtraída a visibilidade social, os direitos formais, a inserção e também igualdade no mercado de trabalho. É possível atestar, apesar de ser necessário mais avanço, uma nova realidade. Mulheres inseridas no mercado de trabalho em áreas antes dominadas pelos homens. Mulheres que denunciam a violência por parte dos maridos ou companheiros. Mulheres tomando decisões importantes no contexto social. Mulheres com liberdade e direitos de expressão. Mulheres ativas no exercício do seu papel como cidadã plena. Paralelo a isso, a incorporação do nosso cotidiano, no ordenamento jurídico de novos direitos para as mulheres, conquistados através da luta, é bom que se diga isso, cuja consequência foi a abertura de uma nova visão de relações de gêneros que tem pavimentado o caminho, ainda tênue, é verdade, rumo à igualdade de oportunidades. O avanço do aparato legal contra a violência domiciliar, com a criação em 1985 da primeira Delegacia da Mulher e quase 10 anos depois, a Lei 11.340, mais conhecido como Lei Maria da Penha, aumentou o rigor das punições para a violência doméstica ou familiar. E daí, nessa introdução, nós falamos também, referenciamos os direitos humanos que pavimentam o caminho de luta pela consolidação de meios efetivos para o alcance da dignidade humana. A Declaração dos Direitos Humanos, estabelecido pela ONU em 10 de dezembro de 1948, introduz a concepção de universidade e indivisibilidade dos direitos colocados à pessoa. No Brasil, a luta pelos direitos humanos, sem dúvida alguma, foi demarcada, e nós observamos isso, pela grande conquista em 1932 do direito ao voto. Na luta pela redemocratização do país, o combate à ditadura teve nas mulheres brasileiras um protagonismo importantíssimo. Muitas delas foram exiladas, condenadas aos porões da ditadura e mortas até. As lutas pela democracia e pelo combate à violência doméstica, pela construção de creches para os filhos das trabalhadoras e pelo direito ao aborto demarcaram a década de 1980, a década de 80. Em defesa dessas conquistas arduamente conquistadas, é que mulheres e homens precisamos estar com olhos abertos, atentos e atentas, observando que, ao mesmo tempo em que se constata inúmeros avanços nos direitos humanos, e em particular nos direitos das mulheres, convivemos com o desafio da luta constante pela superação da opressão ainda sofrida pelas mulheres e pela ameaça de retirada de direitos de todos nós. A mulher ainda é considerada uma força de trabalho secundária. O cuidado com os filhos, com a casa, com os idosos, com o marido é sempre delegado à mulher. A mulher ainda continua sendo a maior vítima da violência no ambiente privado do lar. Os avanços nos direitos constitucionais não proporcionaram ainda a igualdade de condições para os gêneros e o espaço político também é desigual. Então vamos ver quem está com a gente aqui. A Ruth está aqui do ladinho, só compartilhando ali e deixando aqui o seu uau. A Marilda Honorato acompanhando também.
Roseli Aparecida, minha prima, acompanha a gente. Deus abençoe, obrigado aí pela audiência. E nós vamos fazer uma música antes da gente partir para o encerramento. Hoje é uma edição especial para a gente homenagear as mulheres. E eu vou cantar aqui uma música bastante conhecida, é do Erasmo Carlos. E ao cantar essa música, além da gente homenagear as mulheres, nós vamos fazer um comentário também acerca da letra, discutir aqui um pouquinho, e depois nós vamos terminar trazendo alguns dados que representam a desigualdade que nós temos de gênero no país e algumas sugestões, né, para que a gente possa superar essa desigualdade, essa coisa tão ruim que acaba trazendo dificuldade tanto para os homens, né, especialmente para as mulheres, que nesse dia comemoram com bastante luta o Dia Internacional das Mulheres. Vamos fazer aqui Mulher. Essa música é conhecida como Sexo Frágil, mas o nome dela é Mulher, do Erasmo Carlos. Eu não vi aqui quando que escreveu. Você sabe, Ruth, quando que ele escreveu essa música? Mas retrata aí coisas bastante interessantes, né, da nossa história, da história do Brasil. E vamos fazer ela e depois a gente encerra pincelando mais algumas questões acerca da desigualdade, para parabenizarmos todas as mulheres nesse dia especial que elas têm, que é o Dia Internacional da Mulher. Dizem que a mulher é sexo frágil, que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas quem deu a luz não tem mais jeito, porque o filho quer seu peito. Reclama sua mão, o outro quer o amor que ela tiver. 4 homens dependentes e carentes da força da mulher. Mulher, mulher, do barro que você gerada, me veio inspiração pra decantar você nessa canção. Mulher, mulher, na escola que você foi ensinada, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego a seus pés. Então, uma homenagem aí às mulheres. E nós vamos dialogar um pouco acerca dessa letra e depois vamos trazer alguns aspectos da desigualdade para a gente encerrar. Então, veja só. Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência, sabedoria, não tem preço. Satisfaz meu ego, se fingindo submissa, mas no fundo
me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas, para quem deu à luz, não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. 4 homens dependentes e carentes da força da mulher. Mulher, mulher, do barro que você foi gerada, me veio inspiração para decantar você nessa canção. Mulher, mulher, na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego a seus pés. Então aqui a gente tem algumas questões interessantes. Josi Silva que está acompanhando, estou vendo aqui Robertinho também, Maria Isabel Pinto, Graziele, o Adão Rosa dizendo aqui parabéns a todas as mulheres. O que me chama a atenção aqui, dentre mais coisas, mas para a gente não delongar, só uma questão aqui do ego do homem, de chegar em casa à noitinha, a mulher está ali, então mostrando essa coisa característica e cultural que a gente tem, que inclusive na mulher também, dessa coisa de que a mulher, ela é uma coisa caseira, ela tem que estar no lar, né? Então, assim, pode ser o contrário, né? A mulher pode chegar em casa, né? e ter o homem ali, o homem pode cuidar do filho, né? Então, nós não temos nos dias modernos, né, essa dificuldade de compreensão. Eu lembro que nós estávamos num processo de formação, fazendo um curso, e aí um homem levantou, fazendo uma discussão de como estão as coisas hoje no mundo, especialmente no Brasil, em relação às dificuldades que a gente tem de educar os nossos filhos, os nossos netos, as pessoas em si. E um homem levantou e disse que o problema ele se advém porque as mães, as mulheres deixaram, né? Muitas mulheres deixaram as suas casas, os seus lares, estão trabalhando hoje. Então é por isso que a gente tem esses problemas na família, né? Isso não é verdade. A responsabilidade de educação dos filhos não é da mulher. A responsabilidade é do homem e da mulher. Então, quando um filho erra, se desvia, acontece algum problema, a culpa não é porque a mulher está trabalhando. Talvez seja bem mais, né, porque o homem esteja trabalhando, que a gente já não fala com os filhos. O homem tem essa dificuldade. E ainda trabalhando teria muito mais dificuldade. Então, a gente quer parabenizar as mulheres e dizer que cozinha, casa não é coisa de mulher, né? Estive esses dias na casa da minha tia, agora nesse final de semana, e aí almoçamos ali, enfim, quando eu olhei a pia cheia de louça, enfim, em cima da mesa, né, que a casa é grande, e aí eu falei, olha, minha tia, eu vou fazer uma arte aqui, tá? Aí a Ruth já sabe, né? Eu falei, arte? Ela perguntou, né? A Ruth falou, não, ele vai lavar a louça, não se preocupa não. E lavei toda a louça, então sempre fiz isso. Houve uma época que a Selma deve estar acompanhando, Sema, né? Iracema, que é minha prima de Paranavaí, nós fizemos uma reunião de família lá também, e aí a pia toda cheia de louça, aquela dificuldade, né, e tal, todo mundo ali festando, vou lavar essas louças, deixar limpinho, né, e limpei a cozinha. Teve alguns primos que não são acostumados com esse tipo de coisa, né, e aí eles davam risada, chegaram a tirar foto, né, como se fosse uma coisa do outro mundo. E eu agradeço a Deus primeiramente e a minha mãe, que ainda vive, e ela pode atestar isso, porque ela na sua educação ensinou todos os filhos, homens e mulheres, que a casa, o lar, educação de filho, limpeza de casa, lavar roupa, isso não é coisa de mulher. Isso é coisa de gente que gosta de limpeza e organização. Então, homem e mulher pode fazer, né? Cozinhar. Nós fizemos agora, quem acompanhou a nossa viagem para o Chile, a Argentina, observou. A Ruth, foram 3 homens e uma mulher. Eu fui com a Ruth, a minha esposa, e foi o nosso companheiro Wagner Bera e o Pedro Bera, que é filho do Wagner. Então, o que acontece, né? Seria natural nessa
cultura machista e horrível que nós temos no Brasil, que a Ruth cozinhasse todos os dias, pelo fato de ser mulher. Ela fritou um ovo um dia apenas. E eu fiz questão de cozinhar todos os dias, um dia ou dois? Um dia, né? Eu fritei 8 ovos. Ela está dizendo aqui que ela fritou num dia, né? Ela fritou 8 ovos num dia, né? E apenas isso. Então, todos os dias eu mesmo ajustei ali, fiz a comida. Nessa viagem que nós fizemos agora, quem deu uma olhada, viu que na maioria das fotos e vídeo eu estou com uma camisa só. Porque eu levei 2 camisas iguais e eu, quando eu viajo, eu mesmo lavo as minhas roupas também, né? Então, nada de Ruth lavar as roupas, né? Eu lavo as minhas roupas, então é assim que a gente faz. Então eu agradeço a Deus porque a minha família, nossa família, não tem essa coisa de família tradicional. Eu não quero essa família tradicional para a minha vida, mas de jeito nenhum, nunca tive e não quero, né? Tem gente que gosta, então fique com a família tradicional, onde há as pedofilias, onde há os problemas, uma série de pastores até com problema de pedofilia, abusando das filhas, das irmãs da igreja e cantando de galo dizendo que está defendendo a família tradicional. E eu falo, né, porque falo de cadeira, porque eu milito na igreja há muito tempo, conheço todos os bastidores da igreja e sei que tem muitos pastores aí que são poderosos, mas estão com grandes problemas e terão que prestar conta a Deus se talvez algum dia a justiça também dos crimes que andam cometendo. Então nós queremos terminar parabenizando a todas as mulheres, dizendo que nós almejamos Danilo que está acompanhando a gente, que a gente chegue a um dia que de fato nós tenhamos no Brasil e no mundo igualdade entre homens e mulheres, o reconhecimento da mulher e o respeito que as mulheres elas precisam e merecem. E dizer que isso é fundamental e necessário porque a mulher ainda é considerada uma força de trabalho secundária. Ela é mais cara e menos produtiva. Então a empresa, quando ela olha para a mulher trabalhadora, ela pensa nisso. Então a mulher é muito cara, é menos produtiva, principalmente em função da maternidade. Em função disso, o número de filhos por mulher na força de trabalho vem se reduzindo significativamente nas últimas décadas. Mesmo com a presença significativa no mercado de trabalho, por exemplo, a mulher continua acumulando funções. Eu vejo, né? Esses dias conversava com algumas mulheres, porque a gente vai chegando no Dia Internacional da Mulher, a gente começa a dialogar, né? E as mulheres dizendo, olha, né, tô cansada porque trabalhei o dia inteiro e ainda ela tem que, além de trabalhar, tem que cuidar das funções domésticas, maternas, e maritais, vamos dizer. Então tem homem que chega em casa, arranca sua bota, joga ali pelo canto e não quer saber de mais nada. Vai assistir o futebol, né, assistir a novela, o jornal e não lava um copo sequer. Então isso é coisa de homem machista. Você não deve ser assim, deve dividir as tarefas domésticas também, não deixando que a mulher acumule as funções domésticas, trabalhistas e maternas. O número de mulheres ocupando cargos de nível superior, por exemplo, nas empresas, bem como seus salários, ainda é bem menor do que os homens, fator que fica ainda mais crítico quando nos referimos às mulheres negras, por exemplo. Aí é mais complicado, é muito mais difícil ainda. As mulheres na luta pela igualdade de oportunidades, por exemplo, no espaço público, elas vão sendo excluídas do conhecimento, privadas de informações importantes que permanecem restritas aos homens. Nós temos ainda o cuidado com os filhos, com a casa, com os idosos, com o marido, é sempre delegado o quê? À mulher. Há sempre uma força invisível pressionando a mulher à volta para o mundo privado do lar. E isso é um problema sério em nós, por exemplo, da igreja, porque
Esses tempos atrás, eu vi uma mulher, né, fazendo uma palestra, enfim, e dizendo que a ser um milagre, né, o fato dela deixar o mercado de trabalho e voltar para casa para passar, por exemplo, a camisa do marido, né? Uma coisa que Deus me colocou, um amor que Deus me colocou, passar a camisa do marido como se fosse, né, algo extraordinário, né? E assim, o marido ele pode passar a sua camisa, né, sem problema nenhum. Então assim, a mulher gosta de passar, tranquilo, mas não vamos fazer disso uma doutrina, colocar como se fosse um milagre de Deus, porque não é bem por aí. Então a mulher ela ainda continua sendo a maior vítima também da violência no ambiente privado do lar. Nós convivemos com dados estatísticos de que 1 em cada 3 mulheres no mundo, por exemplo, foram espancadas ou violentadas sexualmente. No Brasil, 1 mulher é agredida a cada 5 minutos. Então nós estamos no ar aí há mais ou menos 30 minutos. Nesse período, aí você faz a conta. Quantas mulheres, nós estamos falando aqui, quantas mulheres foram agredidas nesse período que a gente está comentando, dialogando aqui com você. Os avanços nos direitos constitucionais não proporcionam ainda, como nós vimos, igualdade de condições para os gêneros. A equiparação de salário entre mulheres e homens que executam, por exemplo, as mesmas funções. Se continuar nesse ritmo, só acontecerá daqui a 87 anos. Então veja a dificuldade que se tem, que se observa. E aí nós vamos terminar falando um pouco no espaço político, que apesar do Brasil ter tido uma presidenta mulher, ainda é desigual a comparar entre homens e mulheres nos cargos executivos, legislativos e judiciários. Nas eleições gerais, apenas 10% dos candidatos eleitos foram mulheres. No país como o Brasil, onde as mulheres são maioria, então nós vimos lá, chega a quase 52% da população nacional, apenas uma mulher, nos pleitos anteriores, né? Eu não cheguei a fazer o cálculo agora nas últimas eleições, mas nós tínhamos apenas uma mulher que ocupava o cargo de governador, apenas uma mulher chegou à presidência da República, e nós chegamos a um momento que, bem recente, né, do governo anterior, que não tinha nenhuma mulher como ministra. E agora tem uma mulher que não representa as mulheres. Então é um negócio interessante também, nós temos esse problema. É que às vezes a mulher, ela chega a algum cargo, mas ela está também com o problema do machismo, né? Durante todo o tempo ela viveu a cultura machista e ela tende a perpetuar também o machismo. E aí, nessa questão de perpetuar o machismo, eu vou terminar falando um pouco das nossas igrejas. Nós fizemos um estudo no ano passado, 2018, acerca da composição do pastorado das mulheres, né? O pastorado, a mulher na igreja assumindo o pastorado. E a gente vê que vem mudando um pouco. A mulher ela está assumindo o pastorado e não tem sido dominada pelos homens. Mas na grande maioria dos casos, se colocada a mulher como pastora, né, para dominar a mulher. Então a gente vê, por exemplo, principalmente nas Assembleias de Deus, o pastor presidente, e aí consagra a irmã, a esposa do pastor, como pastora. Mas ela não é pastora presidente, ele continua como pastor presidente, mandando em todo mundo, inclusive na mulher, ela sendo submissa. Então é uma coisa que não vale nada, não vale nada. É apenas um cabide de enfeite que está do lado do pastor presidente, né, para que as outras irmãs, que são maioria na igreja, olhem, né, para a irmã pastora, né, e se sintam confortável. Mas o que a gente quer ver de fato é o quê? A mulher sendo
a pastora presidente, por exemplo, há campos na Assembleia de Deus, né, que o marido, né, ele não apita absolutamente nada. A mulher prega, a mulher jejua, a mulher ora pelas pessoas, ajunta as multidões, faz uma série de coisas, mas quem assina, quem manda oficialmente ainda é o marido. Então isso é a conversa para o boi dormir e que a gente precisa mudar também nos dias de hoje. Então não deve ser assim. Em outras denominações que a gente acompanha, tem sido diferente. Nós temos aqui, por exemplo, em Nova Esperança, Igreja Metodista, passou algumas pastoras aqui que pastorearam de fato a igreja. Então ela representava a igreja sem nenhum problema, então não havia essa distinção de homem ou de mulher. Então, vamos terminar agradecendo a sua participação, você que está acompanhando, e vamos lutar que estejam de parabéns todas as mulheres do Brasil, desse mundo, desse Dia Internacional das Mulheres, e que nós, homens, nós tenhamos esse entendimento, essa sapiência, que há necessidade, né? Há necessidade de que a gente lute pela igualdade, pelo reconhecimento e pelo respeito das mulheres. É preciso que a gente tenha isso. A gente vê, quanto ao aborto, por exemplo, né? Muitos homens falando, inclusive pastores, né? Falando um monte de coisa, né, e tal, mas ele não gera, né? Ele não gera o filho, ele, enfim, ele não tem essa capacidade. Então seria interessante que as mulheres falassem, né? As mulheres falassem. E a gente pode, nesse mês de março, falar mais um pouco disso nos nossos cultos, né, nos nossos ensinamentos. A gente vai dialogando para que o vídeo não fique longo. Então você é nosso convidado. A gente tem os cultos sempre às 19h30 no domingo. Nas quartas-feiras, às 20 horas, a gente tem o estudo bíblico. E toda sexta-feira, normalmente às 21 horas, a gente tem o programa de rádio onde a gente dialoga esses temas também. Hoje nós estamos fazendo a partir das 19h20, tendo em vista que lá no rádio nós estamos de férias, então tem um gravado hoje para as 21 horas, e nós fizemos esse diálogo a partir das 19h20 aí com todas as mulheres, todos os homens desse mundão de meu Deus, pedindo a graça do Senhor, a bênção de Deus, que nós tenhamos essa consciência a fim de que igualdade, reconhecimento e respeito seja sobre a vida de todos nós, especialmente as mulheres. A Gessé Aguiar dizendo aqui: pais queridos, falou tudo, pastor Donizete, parabéns à irmã Ruth, né? Irmã Ruth está tomando os remédios, está repousando, e logo ela volta aí nos programas também. Um abraço ao Edilson Oliveira, a Lanissa Sabino, Geraldo Araújo, Leandro Estela, Danilo, Guadão Rosa, a Graziele Momesso, Maria Isabel Pinto, Robertinho, Josi Silva, a Ruth, que está aqui do ladinho, escondida ali fora do enquadramento da câmera, a Marilda, também aqui a Roseli Aparecido, Cristiano Bruno, João Ricardo de Jundiaí. Deus abençoe grande, profundamente a vida de vocês. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer. E até lá, fique com Deus e ótima noite. Feliz Dia Internacional das Mulheres a todas as nossas mulheres.